Boa tarde, meu nome é Robert William e dando continuidade, sabemos que a violência do terrorismo não é uma novidade no mundo. Baseado nisso, nosso grupo irá relembrar 10 casos em que os atos terroristas marcaram a história. O primeiro caso é o da Maratona de Boston. No dia 15 de abril de 2013, duas bombas artesanais explodiram próximo à linha de chegada da Maratona de Boston nos Estados Unidos, causando a morte de 3 pessoas e ferindo outras 264. Analisando as câmeras de segurança, o FBI identificou 2 irmãos, que eram os autores do ataque. Logo após a divulgação das imagens, eles tentaram fugir de Boston e acabaram trocando tiro com a polícia. Um foi morto e o outro capturado horas depois. Em 2015, o cara que foi capturado foi condenado à morte por injeção letal. O segundo caso foi os atentados ao metrô de Londres. Nesse caso, 4 explosões atingiram o transporte público de Londres no dia 7 de julho de 2015. 3 trens do metrô e um ônibus de 2 andares foram atingidos, matando 52 pessoas e ferindo cerca de 700. Um grupo ligado à Al-Qaeda assumiu a autoria do atentado, que aconteceu um dia após a cidade de Londres ter sido escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2012. O terceiro caso foi o atentado de Lockerbie. Esse caso aconteceu no Reino Unido em 1988, quando um Boeing 747 de uma companhia americana explodiu no ar sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia. O voo partiu de Frankfurt, na Alemanha, e parou para uma escala em Londres, e seguia até então para a cidade de Nova York. No total, 270 pessoas morreram, onde 59 foram do avião e 11 pessoas em terra, atingidas por destroços da aeronave. As principais suspeitas são que o ataque tenha sido planejado pelo governo líbio de Muammar Gaddafi. Mas muitas perguntas permanecem sem resposta até hoje. O quarto caso foi o atentado de Madrid, ou 11M. Esse, sem dúvida, foi o pior ataque terrorista da história da Espanha e da Europa, acontecendo no dia 11 de março de 2004, 3 dias antes das eleições na Espanha. 13 bombas explodiram simultaneamente em 4 trens que chegavam às estações da cidade de Madrid, matando 190 pessoas e ferindo 2.050. Mais de 10 pessoas foram condenadas por estarem envolvidas com os ataques, mas as autoridades espanholas não conseguiram encontrar os autores intelectuais dos atentados. O quinto caso é o atentado de Oklahoma. Um caminhão cheio de explosivos explodiu em frente a um edifício governamental Alfred Murrah, em Oklahoma City, no dia 19 de abril de 1995. O atentado causou 168 mortes e deixou mais de 500 feridos, sendo o pior ataque terrorista em território americano até então. Ele foi planejado por Timothy McVeigh, um ex-soldado americano que afirmou agir como resposta a políticas e atitudes do governo dos Estados Unidos. McVeigh foi executado por injeção letal em 2001. O sexto caso é um incêndio no Cinema Rex. Cerca de 400 pessoas morreram em um incêndio no Cinema Rex, no Irã, no dia 19 de agosto de 1978. 4 homens bloquearam as portas do local para, até então, atear fogo sobre ele. Na época, a população culpou o Shah Mohammad Reza Pahlavi pelo ato. O incêndio foi um dos principais fatos que levaram à Revolução Iraniana de 1978 e que também levou à proclamação de um regime teocrático islâmico no Irã em fevereiro de 1979. E anos depois, foi descoberto que militantes islamitas cometeram um ataque. O sétimo caso foi o atentado de Bombai em 1993. 13 bombas explodiram em diversos locais da cidade de Bombai, na Índia, no dia 12 de março de 1993. Os ataques coordenados, que atingiram prédios do governo, bancos, hotéis e mercados, deixaram 257 mortos e 717 feridos. Eles foram planejados pela organização criminosa The Company, liderada por Dawood Ibrahim, que permanece foragido até hoje. O oitavo caso foram os ataques de Salyer. 6 carros-bombas
e ataques com morteiros mataram cerca de 200 pessoas e feriram outras 225. No Iraque, no dia 23 de novembro de 2006. O ataque foi o mais violento desde a invasão dos Estados Unidos no país, em 2003. O nono caso foi o massacre de Sinjar. Em agosto de 2014, cerca de 5.000 pessoas da comunidade curda Yazidi foram mortas na região do Monte Sinjar, no norte do Iraque. A série de assassinatos em massa foi realizada pelas tropas do Estado Islâmico, que desejava ocupar regiões estratégicas e islamizá-las para eles. Muitos yazidis que conseguiram fugir acabaram depois encurralados em montanhas do norte do Iraque e enfrentaram a sede, fome e calor. Combatentes curdos e bombardeios aéreos realizados pelos Estados Unidos fizeram com que o Estado Islâmico recuasse da área no fim de 2014, mas ela ainda continua bastante vulnerável. E por último, o ataque que teve mais repercussão até hoje dos Estados Unidos, o 11 de setembro. Quase 3.000 pessoas morreram durante os ataques de 11 de setembro de 2001, que foram coordenados pela Al-Qaeda. 4 aviões comerciais foram sequestrados pelos terroristas. 2 deles foram colididos propositalmente contra as Torres Gêmeas, na cidade de Nova York. Outro colidiu contra o Pentágono, em Washington. E o quarto caiu em um campo aberto na Pensilvânia, após passageiros e tripulantes tentarem reassumir o controle da aeronave. Após o ataque, países do mundo todo criaram ou alteraram leis antiterrorismo nacionais. Os Estados Unidos responderam aos ataques com a campanha da Guerra ao Terror, mobilizada pelo então presidente George Bush, em que invadiram o Afeganistão e o Iraque, onde teoricamente estariam as principais lideranças da Al-Qaeda.